Olá, criançada, tudo bem com vocês? Aqui é a tia Deus Irene de Goiânia, Goiás. Eu pertenço à Igreja Assembleia de Deus, Campo Campinas, e hoje eu tenho uma história nova para quem? Você, é claro! Bora aprender para crescer, criançada, porque é aprendendo que nós chegamos à luz do conhecimento da palavra e da verdade de quem? God. Pois é, Deus, é isso mesmo. E hoje nós vamos estar falando sobre Estevão e a sua defesa, do quanto ele foi fiel. Amiguinho, pensa num homem cheio de fé, cheio de poder, cheio de unção, cheio de temor, que não, mesmo diante da morte, ele permaneceu fiel. Sabe por quê? Ele tinha convicção para onde ele queria ir, para as mansões celestiais. Pois é, prova disso é que no final ali da sua vida, ele vê os céus abertos. E nós vamos ver tudo isso já quando eu estiver contando a historinha do primeiro Marte, Estevão. Olha só, amiguinho, ontem nós falamos sobre o capítulo 6 de Atos, só que nós não terminamos ele. Por quê? Porque em Atos 6, do 8 ao 15, vai falar sobre Estevão. E Atos 7, do 1 ao 60, vai contar sobre a defesa de Estevão. Por isso, eu deixei os versículos de 8 a 15 do capítulo 6 para hoje, para a gente estar contando uma única história, que é a história de Estevão. Ok, amiguinho? Olha só, eu quero deixar para nossa meditação Apocalipse 2:10, parte C, que diz o seguinte: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Amiguinho, isso aqui é para quem crê, amiguinho. Isso aqui é para quem tem realmente convicção dos portões celestiais da cidade maravilhosa que Deus preparou para mim e para você. Isso aqui é coisa de crente mesmo. Nós devemos ser fiel mesmo diante da morte. Foi o que aconteceu aqui com Estevão, que a gente vai estar contando agora essa história para você muito rápida, porque são muitos versículos e nós precisamos passear por todos eles. Olha só, amiguinho, primeira coisa, você sabe o que significa um Marte, amiguinho? 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Olha só, amiguinho, nós chamamos de Marte aquela pessoa que, em defesa de uma causa, né, ela aguenta todas as consequências, mesmo correndo o risco de morte. Isso é um Marte, ok? Entendendo isso, vamos correr para a história. Muitos cristãos, amiguinho, no princípio da era cristã, eles tornaram-se mártires do evangelho. Como eu já falei, né, aqueles que suportam, aqueles que aguentam firme mesmo diante das perseguições. Eles, né, estavam ali defendendo a mensagem de Cristo. E Estevão, ele foi o primeiro deles. Olha só, amiguinho, que homem corajoso. Ele foi um dos 7 primeiros diáconos, né, que foi a historinha de ontem, do capítulo 6. E ele nos dá uma grande lição aqui em todo o capítulo 7, do quanto ele foi corajoso. E além dele ser, amiguinho, um homem corajoso, ele também era cheio do Espírito Santo, né? E ele tinha ali um caráter irrepreensível. E ele também era cheio de sabedoria e do poder do nosso Deus Todo-Poderoso. E ele ali na igreja primitiva, amiguinho, ele fazia milagres e maravilhas. E como a gente sabe que quando um homem de Deus se levanta, tem os perseguidores, não foi diferente na vida do nosso queriducho Estevão. Alguns membros ali daquela sinagoga, né? Eles começaram ali a discutir com Estevão, mas como Estevão era cheio do Espírito Santo de Deus, ele ganhava todas aquelas discussões. Pois é. Então, o que eles fizeram? Eles pagaram umas pessoas, amiguinho, para estar ali denegrindo a imagem de Estevão, dizendo ali que ele estava falando coisas erradas, blasfêmias. Olha que coisa feia uma pessoa invejosa, né? Então ali, amiguinho, aqueles membros daquela sinagoga, eles pegaram ali algumas pessoas para mentir
dizendo que Estevão havia falado ali coisas ruins sobre Moisés e contra Deus. Olha só que coisa ridícula isso. E Estevão, então, ele é preso para ser interrogado. E a gente vê em todo o capítulo 7, né, ele ali se defendendo diante daquelas acusações que foram feitas ali por falsas testemunhas pagas. Olha que coisa feia. Estevão, ele apresenta então ali a sua defesa ao sumo sacerdote e às outras autoridades que estavam com ele. E em nenhum momento, amiguinho, ele tentou se defender, mas ele defende o evangelho de Cristo, fazendo ali uma retrospectiva, né? Mostrando ali aquele povo todas as promessas sobre Jesus. E ele começa ali falando sobre Abraão, né? E o Espírito do Senhor, amiguinho, no momento em que ele começa a fazer essa retrospectiva, o Espírito do Senhor, ele enche tanto a vida de Estevão que ele começa a brilhar. Aquelas pessoas que estavam ouvindo, né, a defesa que ele estava fazendo naquele momento, eles percebem que o rosto de Estevão estava tão cheio de unção que estava brilhando. Isso é verdadeiramente a presença do Espírito Santo de Deus. E ele é comparado ali como se fosse um anjo, como se tivesse o rosto ali de um anjo. Olha que lindo isso, amiguinho. E Estevão ali cheio ali do poder de Deus, ele falou da história dos judeus, né, narrando ali desde quando o Senhor chama ali Abraão para a terra que ele mostraria a ele, né, de como José ele vai ali para o Egito, como Moisés foi levantado para libertar ali o povo e como o próprio Moisés falou sobre a vinda do Messias, pois é. E até então, amiguinho, nenhum deles tinham ousado, né, discordar de nada disso. Mas eles ficaram ali enfurecidos, enraivecidos, iracundos, quando eles ouviram Estevão acusar de serem ali, né, homens duros, que mataram os profetas que estavam anunciando a vinda de Cristo, e que eles também eram traidores e homicidas ali por ter, né, mandado matar Jesus, o Messias prometido. Então, amiguinho, nesse momento, aquele povo, ele fecha seus ouvidos e começam a gritar bem alto mesmo, mas muito alto. E pegam ali Estevão, né, e leva para fora daquele sinédrio. E eles começam então a apedrejar aquele grande homem do Senhor. E a Bíblia diz, amiguinho, que Deus, ele nos livra do mal e ele não permite que nós venhamos ser provados além ali do que podemos suportar. E Deus, amiguinho, ele conhecia a proporção da fé e da fidelidade de Estevão. E ele queria que todos ali soubessem também, né, que qualquer que quiser salvar a sua alma, perdê-la-á, mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, essa salvará. Esse versículo, amiguinho, ele se encontra lá em Marcos, capítulo 8, 35. Então, Deus, ele sabia que Estevão suportaria todo o seu sofrimento, porque ele estava ali falando e ministrando sobre o Evangelho de Cristo, do quanto o Senhor era poderoso e fiel para dar livramento para quem quer que fosse. E em momento algum, amiguinho, Estevão, ele negou o Senhor Jesus e Deus. Deus, ele não desampara Estevão. E quando ele olhou ali para cima, amiguinho, quando ele estava ali sendo apedrejado, ele viu os céus sendo abertos e o Filho do Homem, né, Jesus Cristo, estava em pé à direita de Deus. E então Estevão, ele sabia ali, né, que Jesus estava esperando por ele. Olha que coisa maravilhosa. Estevão ali, as suas últimas palavras, né, quando ele ainda está respirando, ele fala: Senhor, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Olha só, que coisa maravilhosa. Estevão perdoando aqueles
que estavam apedrejando ele. Ainda hoje, amiguinho, há pessoas que são mortas por testemunhar ali a sua fé em Jesus Cristo. Mas uma coisa é certa, amiguinho, sempre que Deus, Ele levanta um homem, Ele o capacita e Ele abençoa para que esse homem seja fiel e honrado por onde quer que ele vá. Por isso, querido, seja fiel ao Senhor, fale da sua palavra a todos que você encontrar, sem temer o mal e a morte. Faça como Estevão, porque Estevão foi fiel até a morte, como diz lá em Apocalipse 2:20. Ele foi fiel àquilo que ele acreditava e o Senhor não o deixou só. Prova é que ele viu os céus abertos e o Senhor Jesus à direita do seu Pai, esperando por ele ali, quando ele desse o seu último suspiro na face da terra. Então, amiguinho, para provar Estevão que ele não estava só, Deus lhe mostra esses céus abertos, mostra o seu filho ao seu lado. Em nenhum momento, da tua caminhada de fé, ele teme, ele rejeita, ele nega ou ele abandona o Senhor Jesus, mas ele é fiel e firme até o final. Amém, amiguinho? E essa é a historinha de hoje para você. Vamos estar orando? Papai do céu, me ensina a ser fiel, no nome de Jesus. Amém e amém. Um beijo da tia Deusirene. Tchau, tchau.